Olá! Todo mundo aqui já ouviu falar da Era dos Descobrimentos na escola, não é? Aquela história de navios corajosos, novos mundos, a busca por ouro e glória. Mas e se essa for só uma parte da história? Hoje, a gente vai procurar os personagens que acabaram ficando de fora dos livros, para descobrir como a história que a gente conhece foi, na verdade, uma história global. Naquela época, se a gente olhasse um mapa europeu, ia ver um monte de espaços em branco. O mundo, para eles, além das suas fronteiras, era um lugar cheio de mistério, sabe? Monstros marinhos, riquezas que nem dava para imaginar. Era basicamente um convite à exploração. Tudo isso alimentado por uma vontade imensa de achar novas rotas de comércio e, claro, de expandir sua influência. Então, a resposta para essa pergunta está meio que escondida nas entrelinhas. A versão que a gente costuma aprender foca numa perspectiva só. Mas a verdade é que a história real, nossa, ela é muito mais complexa, muito mais interligada. Vamos juntos então preencher alguns desses espaços em branco no mapa. Para a gente conseguir entender o que ficou de fora, primeiro a gente precisa dar uma olhada de novo na história que todo mundo já conhece. Aquela versão mais tradicional da grande aventura europeia. É uma narrativa que soa como um filme de heróis e aventura, né? Monarcas com uma supervisão financiando navegadores audaciosos que corajosamente se lançaram em mares desconhecidos atrás de especiarias, de metais preciosos e, claro, de prestígio para suas nações. É uma história simples, direta e, bem, muito europeia. Mas o que exatamente era o motor por trás de toda essa ambição? O que levou reinos inteiros a apostar tudo em viagens para o desconhecido? A resposta, no fundo, está em duas palavras: poder e dinheiro. O poder estava se centralizando, sabe? Figuras como Luís XIV, o famoso Rei Sol da França, acreditavam piamente que o poder deles vinha direto de Deus. E esse poder todo, esse poder absoluto, permitia que os reis pegassem os recursos de um país inteiro e focassem num único objetivo. Por exemplo, financiar uma expedição caríssima e super arriscada. E o que financiava todo esse poder? O mercantilismo. A lógica era bem simples. A riqueza de uma nação era medida pelo tanto de ouro e prata que ela tinha nos cofres. Para isso, o objetivo era muito claro: acumular metais preciosos, vender muito mais do que se comprava e, um ponto crucial, explorar colônias para tirar de lá matérias-primas bem baratinhas. Certo. Então, a vontade de expandir existia, e o dinheiro também. Mas, gente, navegar em mar aberto exigia uma tecnologia, um conhecimento muito, mas muito específico. E é exatamente aqui que a nossa história começa a ficar bem mais interessante. Acontece que as grandes navegações não foram só uma invenção europeia. Elas foram, na verdade, construídas em cima de uma base de conhecimento que era global. Chegou a hora de conhecer os arquitetos invisíveis dessa história. A inovação europeia não surgiu assim, do nada. Ela foi, na realidade, uma adaptação, um aprimoramento de tecnologias e saberes que já existiam e circulavam pelo mundo há muito tempo, especialmente vindos do mundo árabe e da África. Pensa só nisso. O astrolábio, que era tipo o GPS da época, foi aperfeiçoado no mundo árabe. A vela latina, aquela triangular que fazia as caravelas conseguirem navegar contra o vento, uma inovação deles. Sem a matemática avançada e os mapas super detalhados que eles produziram, as viagens europeias simplesmente não teriam acontecido. A África não era um continente passivo, esperando para ser descoberto. Muito pelo contrário, era um centro de inovação e de comércio. As ricas rotas de ouro que cruzavam o Saara foram o grande ímã que atraiu os portugueses para o sul. O conhecimento africano sobre as correntes e os ventos da costa do Atlântico, além das tecnologias deles em metalurgia e agricultura, foram, cruciais para o sucesso da empreitada europeia. Agora vamos cruzar o Atlântico. Quando chegaram nas Américas, os europeus não encontraram uma terra vazia, mas sim um continente habitado por sociedades complexas, e o conhecimento desses povos foi a chave para a sobrevivência dos colonizadores. Essa citação é muito poderosa, porque ela desafia a própria linguagem que a gente usa. Falar em tomar posse ignora que essas terras já tinham donos, com suas próprias culturas, sociedades e sistemas de conhecimento. A verdade é que a colonização dependeu totalmente do saber indígena. Pensa bem, sem agricultura local, os colonos não teriam o que comer. Sem as canoas, não poderiam explorar os rios. Sem a medicina da floresta, teriam morrido. E sem guias e alianças, estariam completamente perdidos. O conhecimento nativo não foi um extra, não foi um bônus, foi a própria base da sobrevivência e da expansão europeia.
Esse encontro de mundos não foi só sobre conquista e exploração. Foi também um processo de fusão, de mistura, de criação. Vamos ver como isso remodelou as culturas, especialmente aqui no Brasil. A própria língua que a gente fala é uma prova viva dessa fusão. Milhares de palavras que usamos todos os dias para nomear nossa terra, nossa fauna, nossa flora, vêm do Tupi-Guarani. E, ao mesmo tempo, a estrutura, o ritmo do nosso português foram tão influenciadas pelas línguas banto, trazidas pelos africanos, que a intelectual Lélia Gonzalez criou um termo para isso, pretuguês. E essa influência, ela está em toda parte. Na comida, na música, na fé. A cultura brasileira é o resultado direto dessa colisão. O que a gente come, o que a gente dança, as palavras que usamos no dia a dia, tudo isso carrega as marcas profundas da herança africana. Então, quando a gente junta todas essas peças, o que vemos não é que a história europeia está errada, mas que ela precisa ser colocada dentro de um quadro muito maior, muito mais rico e, no fim das contas, mais preciso. No fundo, essa é a grande virada de chave. A Era dos Descobrimentos não foi uma história só, foi uma encruzilhada global. Um ponto de encontro, muitas vezes violento e desigual, é verdade, mas onde conhecimentos e culturas do mundo todo colidiram para criar algo inteiramente novo. E isso nos leva a uma reflexão. Se a gente reconhece que nosso mundo foi construído sobre uma base de conhecimento global, com arquitetos de todos os continentes, como isso muda o jeito que a gente vê o presente? E mais importante ainda, quais outras histórias ainda estão por aí esperando para serem contadas?